Aqui no Acorda Cidade. Sim, vamos fechar a semana bem, né? Fechar a semana muito bem. Tema de hoje, depressão na terceira idade, como a gente já está falando aqui desde o começo do programa. Hoje a gente está recebendo o doutor Rafael Frizeiro aqui com a gente. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Homero, bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo. Imagina. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Sempre um prazer recebê-lo. A gente que agradece, e com a gente hoje para conversar sobre o tema, a gente está recebendo também o doutor Emerson de Paula, que é neurologista. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, lembrando que tá rolando live ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente. Você pode mandar a sua pergunta por lá, a sua dúvida, acompanhar também o Calma Aí de hoje. Nosso WhatsApp também já está liberado, tá? 329-9918-1483. Tema muito importante, doutores. Vamos começar com um dado, porque segundo o IBGE, numa pesquisa feita lá em 2019, a depressão atingia cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade. Ao redor do mundo, o transtorno afeta, em média, mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades. Por que será que esses números são tão altos? Isso lá em 2019. Hoje o número pode estar muito diferente, né? A gente tem alguns fatores que são bem relevantes nisso. Um deles é a perda do papel social que acontece muitas vezes na terceira idade. Por exemplo, a pessoa que sempre trabalhou e teve no trabalho um propósito de vida, igual a gente conversou na semana retrasada da questão do propósito. Essa perda do trabalho, desse papel social, ou da perda do papel social familiar, a pessoa que sempre foi a mãe, ou o pai, ou o esposo, ou a esposa, esse papel quando se esvai, gera uma situação que pode ser um dos motivos, uma das causas realmente, os casos de depressão. E outra causa são algumas comorbidades clínicas que podem aumentar muito. Aí nesse ponto, as comorbidades humanas você pode até falar melhor pra gente, né? Sim. Isso que o Rafael falou, da perda do papel social, né, a gente vê muito no relato dos pacientes, né? Então é aquele paciente que fala que a depressão começou, não a depressão em si, mas o conjunto de sintomas que vai levar a esse diagnóstico começou depois de uma viuvez. Então perdeu o marido ou a esposa, ou então o filho mudou da cidade e ficou sozinho. Mas tem, por outro lado, enquanto comorbidades, tanto as clínicas mesmo, então um paciente que começa com uma insuficiência cardíaca e aquilo leva ao prejuízo motor, a restrição de atividade física, ou a própria insuficiência cardíaca em si também. E tem as comorbidades neurológicas, que essas aí também são, a gente sabe, com os sintomas depressivos, o prenúncio da abertura de talvez um quadro futuro de doença neurodegenerativa. Quais seriam, doutor, essas doenças assim, que a gente pode, para deixar mais claro para o nosso ouvinte? Todas as vezes que a gente fala, por exemplo, em doença neurodegenerativa do idoso, eu acho que vem na mente de imediato a doença de Alzheimer. Né? E ela realmente, estatisticamente, é a mais comum, mais prevalente. Mas existem diversas outras, né? A gente fala em demência e associa muito a Alzheimer, mas demência tem diversas causas. Então a gente tem, por exemplo, demência por corpus de Levy, demência frontotemporal, que por sinal é uma que pode abrir com quadros de apatia, que parecem quadros depressivos e às vezes são indistinguíveis de quadros depressivos de fato. Então doenças neurodegenerativas são aquelas que a gente vai falar que atrofia cérebro, de uma forma bem simples, né? Entendi. Esses sintomas, né, da viuvez ou até, né, dessa perda do propósito, como que a gente pode diferenciar essas situações da depressão na terceira idade? Porque às vezes os sintomas podem ser confundidos, né? Eu acho que muita gente deve ter essa dúvida. Tem como a gente diferenciar? É um desafio até pra gente, porque muitas coisas são incomuns, né? Tem um luto prolongado, ou uma dificuldade física, fadiga, mas a gente tem alguns pontos que a gente consegue avaliar. Primeiro é a dimensão do prejuízo do sofrimento, a gente consegue avaliar isso quantitativamente. A gente tem algumas escalas que ajudam a gente a direcionar. E na depressão especificamente, tem um fator que é muito central, que é o que a gente chama da anedonia. A prefixo de negação, hedonia, prazer. Então a pessoa, caracteristicamente, até mais importante que a própria tristeza, ela começar a perder a capacidade de prazer, de se gratificar com as atividades. Ela vai sentir que a vida vai ficando vazia, não consegue se motivar tanto com as atividades, tende a se isolar mais socialmente. Esses fatores pesam um pouquinho mais.
Tem outros fatores físicos que vão entrando, com sono, com apetite, que podem mudar, mas outras condições também causam. Então, o central é a dimensão e a questão do prazer que a gente avalia. E um dos pontos que a gente usa para diferenciar. Muito bom. A gente tá vivendo ainda nesse pós-pandemia e muitas coisas mudaram desde então. A depressão, ela pode, na terceira idade, ela pode ter aumentado depois dessa época da pandemia, doutores? Como que a gente pode tentar reverter esses casos, esses números? De fato, isso é corriqueiro no consultório, né? Então, assim, a minha última consulta de ontem foi isso. Depois da pandemia, ela começou a ficar assim, né? A gente sabe que o isolamento social, ele é fator de risco, falando tanto da minha parte dos quadros demenciais, mas acredito que para os quadros depressivos também, né? Então, a gente vê aí que aquele isolamento lá atrás, pontual, ou que se tornou uma tendência na vida de muita gente, hoje está tendo repercussão negativa sim. E o idoso ele é mais suscetível porque ele tem menos flexibilidade, resiliência, adapta menos. Então, às vezes, ele adotou aquela medida de isolamento social e até hoje ele está preso nela. Não voltou para o exercício físico, não voltou para uma academia, para uma atividade em conjunto em igreja, um baralho, uma praça. E isso está dando muito problema ainda. A gente teve essa impressão bem nítida e um estudo numa revista de impacto importante, The Lancet, ela mostrou realmente esse prejuízo do isolamento, que foi o maior fator mesmo. A interação social é um fator fantástico de prevenção e de tratamento de várias condições de saúde mental. Mas também o medo do adoecimento, a sensação de fragilidade, de vulnerabilidade aumentaram muito. E por essa dificuldade de adaptação, essa flexibilidade menor dos idosos, muitos não se adaptaram ao atendimento psicológico online. Também não, é uma realidade que demorou a surgir, hoje é fixada, mas muitos não se adaptaram a essa linha, perderam um pouco desse segmento. E cuidado com saúde, com condições médicas. A gente viu, as comorbidades clínicas são fatores de risco. E na pandemia, esse cuidado se diminuiu muito, menos consultas presenciais, menos contato com o médico que cuida. Então, esses fatores a gente viu que aumentaram muito os índices de depressão depois da pandemia. Muito bom. Para esses idosos, né, como o Dr. Emerson falou, que não retomaram ainda essas atividades que antes da pandemia eles faziam, o que a gente pode fazer para incentivar esses idosos a realmente voltarem a ter esse estímulo social, doutores? A gente sempre divide o tratamento e a prevenção no biopsicossocial. Esse social é muito importante. Então, a gente trazer a família, ter a presença da família sempre que possível, e estimular atividades sociais. E atividades que sejam cognitivamente estimulantes, que seja aprender o idioma, de preferência numa aula com outras pessoas. Qualquer atividade que ela vai interagir com pessoas e se estimular, se desafiar, auxilia muito. E tentar ajudar a pessoa a encontrar um novo propósito, uma nova forma de interagir com o mundo, para tirar aquele sentimento já de inutilidade, acabou meu papel, estou só esperando a vida acabar. Então, a gente colocar interação, estímulo, propósito. Aí, realmente, eu conversando com cada pessoa para tentar encontrar naquela pessoa o melhor caminho. Aí sempre tem uma solução para cada um. Ótimo. Tem diferença da depressão para pessoas mais jovens, os sintomas, para a terceira idade? Tem como a gente diferenciar isso? Sim. A gente entende que o paciente mais jovem, né, ele vai conseguir até relatar de uma forma mais fácil, né, um diagnóstico que ele fica aí mais imediato. No idoso, a gente tem que buscar muita pista de coisas que, às vezes, ele não vai conseguir nem entender o que é a pergunta do sentir tristeza, né? A gente vai ter que tentar encontrar mais a perda de funcionalidade naquela rotina mais engessada. Então, uma rotina, às vezes, restrita dentro de casa. E a gente tenta também no idoso identificar se existe um comprometimento. Na maioria das vezes, o idoso deprimido, ele vai ter o comprometimento cognitivo, né? Mas a gente busca um comprometimento cognitivo que fuja daquelas doenças degenerativas que causariam isso. Não é fácil. Então, é muito possível, né, que um idoso tenha um quadro depressivo que simule completamente um quadro de Alzheimer. E a gente trata a depressão, melhora. Alzheimer, por outro lado, não teria melhora, né? Mas os sintomas, eles são muito sobrepostos.
Boa. O grande desafio, a tristeza nem sempre é relatada mesmo, muitas vezes são físico, fadiga, dificuldade de concentração, dores crônicas, as dores aumentam nos casos depressivos, e as próprias pessoas têm dificuldade, o que é isso do envelhecimento, o que é das minhas outras doenças, então a gente tem que ter pistas para poder investigar, a gente busca de novo aquele quadro do prazer, mas é bem desafiador, então a gente tem que realmente investigar nesse caso. Boa. Chegou uma pergunta no Instagram do Espaço Calmamente. A menopausa aumenta a possibilidade de depressão? Primeiro ponto, vamos cuidar com a ansiedade, porque menopausa ainda não é na terceira idade, né? É uma preocupação, pode até remeter. Nossa, já tá afindando a idade reprodutiva, é um sinal de que a idade está chegando, mas não, você ainda é jovem, vamos com calma. Geralmente a idade, 45, 50 anos, somos jovens. Hoje, 60 anos a gente considera idoso, mas mudou muitas coisas. Tem muita vida, muita juventude pela frente. Mas a menopausa influencia sim e muito na saúde mental. A gente tem até, é um desafio também, os sintomas próprios da menopausa, que também levam fadiga, dificuldade de concentração, com os sintomas depressivos. Então é outro desafio. Mas sim, tem que tomar cuidado. Se está na dúvida, se está no sofrimento normal, na saúde mental, busca ajuda para investigar, porque sozinho a gente não consegue diferenciar tão facilmente, não. Boa. Tem como evitar, doutores, a depressão na terceira idade? O que a gente pode falar aí para os nossos ouvintes que estão pensando nisso, já ansiosos? A gente não tem como a gente falar de evitar, mas a gente consegue diminuir muito as chances tentando cuidar justamente daquilo que causa. Então a gente vai pensar, o que pode aumentar a chance da pessoa ter depressão? Primeiro, já ter deprimido antes. A pessoa que já deprimiu, a gente pensa que a depressão é uma doença que tende a recorrer, não quer dizer que vai. Mas alguém que deprimiu uma vez tem maior chance de deprimir de novo. Então o idoso que já deprimiu, a gente tem que ficar mais alerta e diagnóstico precoce. Daí um sinal já leva para acompanhar. Mas a gente pensa, se as doenças clínicas causam maior chance de deprimir, a gente vai ter um cuidado grande com a doença clínica. É importante ter um médico de referência, como essa pessoa, um neurologista, um pediatra, um geriatra, para acompanhar essa pessoa, cuidar das condições clínicas, prevenir, tratar precocemente, reabilitar quando tiver uma disfunção. O papel social, a interação com as pessoas é importantíssima. Então, manter o contato social, isso vale para as demências também, né? A interação social gera um estímulo cognitivo muito grande. Então, manter o papel social, manter o contato com a família e prevenir as doenças crônicas. Boa. Pode, fica à vontade. É interessante até que você perguntou sobre a prevenção da depressão, né? Quando eu atendo, por exemplo, um idoso que ele não tem um quadro depressivo estabelecido, eu até chego a comentar sobre isso. A prevenção, o evitar o que pode causar, é uma estratégia para evitar a demência, né? Então, todo mundo fica naquela expectativa de o que eu faço para não ter Alzheimer, o que eu faço para não ter demência. E o evitar depressão, a ocorrência de um episódio depressivo, é uma estratégia. Então, dentro das várias possibilidades, isso vale a pena. A gente sabe que depressão é fator de risco para uma demência futura. Trate o mais rápido possível e da melhor forma. Doutor, aproveitando, né, que a gente está falando sobre esse assunto, como que é o acompanhamento de um neurologista com o idoso antes da depressão ou já com a depressão? Existe essa correlação? Sim. A gente geralmente recebe o paciente quando ele já tem algum sintoma, né? E o sintoma que mais traz a consulta, mais faz buscar ajuda, são os esquecimentos, né? É aquela rotina do estou muito esquecido. E os esquecimentos, a primeira coisa que tem que saber é que são normais da idade. Então, pele enruga, cabelo fica branco, o músculo fica flácido, o cérebro esquece, tá? E aí esses esquecimentos, eles vão ser da idade até um certo limite, cruzou esse limite, aí a gente tem que procurar causas. E esses estados depressivos são causas para esquecimento. Então, geralmente, motivado por esses sintomas, a gente faz aquele rastreio inicial de causas que sejam tratáveis, nisso entra exame laboratorial de sangue, entra ressonância da cabeça, que seria o exame mais simples inicial. E entra também o screening, o rastreio para sintomas depressivos. Estabelecida a depressão ou não, aí a gente vai direcionar a tratamento específico. Muito bom. Chegou uma pergunta aqui também na live do Espaço Calmamente da Ana.
Como vocês veem os residenciais para idosos? Tem mais convívio social, porém com um grupo muito heterogêneo. Esse é um ponto que realmente pode ter o lado positivo e negativo, porque uma residência terapêutica bem estruturada, com convívio social, pode ser um fator muito útil de convívio social, de ter atividades. Mas a grande preocupação é tirar o idoso do ambiente que ele está habituado, isso pode ser perigoso, até aumenta a chance de delírio, que é uma condição, quando a pessoa tem uma condição clínica e confunde a mente, ela está longe do ambiente familiarizado, pode ser algo ruim, então é bom ir para casa, mas levar ambientes do próprio idoso para ele se estabelecer, ter um contato. E o contato familiar ele não pode se distanciar. A gente sabe que muitas vezes eles vão ou porque não tem uma conversa boa com a família, ou porque é a melhor forma da família que cuida dessa pessoa conseguir cuidar dela melhor. Mas as visitas frequentes, o contato, isso é fundamental para ele conseguir continuar pertencente pela família, mesmo que tenha um quadro demencial. Aquela familiaridade é importante. Então, é positivo muitas vezes, mas tem que ter o cuidado da manter o contato familiar. Muito bom. Tem pergunta aqui, ó. Bom dia, doutores, bom dia a todos. A pessoa que teve depressão ao longo da vida na juventude tem maior chance de ter na terceira idade? Obrigado. Sim, isso é uma realidade. Todo mundo que já deprimiu uma vez, a gente fica mais atento, porque a chance de deprimir a segunda é muito maior de alguém que nunca deprimiu. Na terceira idade, esse fator também é. A maioria das pessoas que deprimem na terceira idade já deprimiram ao longo da vida, diagnosticados ou não, mas geralmente já deprimiram. Mas também pode surgir na terceira idade diretamente com esses fatores. Mas então, sim, se já deprimiu, mantenha acompanhamento, mantenha a terapia em dia, redobre os cuidados com a saúde física também, atividade física, para poder prevenir o novo quadro. Boa, tem mais, ó. Bom dia, doutores. Demência vascular é um fator de risco? Por exemplo, a pessoa esquece tudo que aconteceu há poucos minutos e percebo que isso começa a deixá-la triste. Pode vir a deprimir com o tempo? Obrigada. Esse conceito da demência vascular, né, ele vem para um paciente que ele teve aí muita isquemia. São aqueles microinfartos, micro-AVCs que são silenciosos. Então aquilo não dá sintoma, diferente de um AVC de verdade, né? E ao longo do tempo ele vai acumulando carga de isquemia que vai só crescendo. Então aquilo não tem sintoma, a gota d'água começa a ter sintomas. Esses sintomas, já existiu até o conceito da depressão vascular, né? Esses sintomas, eles são sintomas sobrepostos a sintomas depressivos. Um muito comum é a lentidão de raciocínio, lentidão de processamento de informações, e isso também está presente na depressão. E um desafio grande nesses pacientes é tratamento, porque a gente vai pensar um pouco parecido com as outras causas de demência também. Você está dando uma medicação, mas a área do cérebro que aquela medicação vai atuar e melhorar já não existe mais. Ela infartou, ela morreu. Então é difícil realmente tratar. A gente tem que usar múltiplas medicações, doses mais altas, mas existe a relação aí muito clara do quadro depressivo, sintomas apáticos e essas áreas do cérebro que foram desligadas pela demência vascular. Boa. Respondido. Chegou mais uma aqui na live, Homero, da Kátia. Como avaliar as carências químicas no organismo que predispõem ao quadro de depressão? A gente fala, não tem nenhum exame laboratorial que detecte a depressão em si, mas condições clínicas sim. Então, o rastreio geral que a gente faz de saúde, avaliar a função da tireoide, a função renal, algumas vitaminas que têm importância, inclusive para causas demenciais, a B12, por exemplo, que tem a ação direta na força muscular, na energia, na concentração, na memória. Então, tem rastreio clínico comum já é suficiente. Não precisa ficar investigando 1 milhão de micronutrientes que a gente não tem papel. É o rastreio básico. Com o seu clínico, ele vai saber fazer esse rastreio diretamente. Ótimo. Isso é muito interessante, né? O que o Rafael falou no final, que é aquela coisa, às vezes a gente dá uma listinha de exames, que é aquela lista lá sucinta, né? Vai ter tireoide, B12, ácido fólico, infecciosos também, e pronto, mas é uma listinha pequena, sucinta. Ah, porque fulano fez essa lista gigante. Não é mais, vai ser melhor. Contente-se com o que realmente é necessário. Que são poucos, e aqueles a gente sabe que são realmente importantes. Boa, ótimo. Não, aqui fala,
quando se investiga coisas demais, se acha coisa demais que não deveria nem ser tratada, vai aumentar o gasto com polivitamínicos, 1 milhão de coisas que podem trazer riscos também. Então a gente tem que ter cuidado, porque o idoso já é geralmente polimedicado, já tem vários remédios. Isso até, a gente tem que ter uma alerta no tratamento, o que a gente vai escolher de medicação. Então, a gente evitar esse excesso de coisa é muito importante, né? Simplificar o tratamento. Exatamente. Isso que você falou aí do polimedicado me fez até lembrar de um comentário que eu julgo importante, né? Que é aquela coisa do quadros que são induzidos por medicação. Então, grande exemplo, a gente tem aí tonteira. É um sintoma muito frequente na população idosa. E isso daí é super automedicado. Qualquer um aí dá um remédio que, isso daqui melhora a tonteira. Esse remédio tem um potencial catastrófico, tanto para o desempenho motor. Então, você tem um quadro de exatamente igual a uma doença de Parkinson causado por uso crônico dessa medicação. E pode, inclusive, quadro depressivo ou depressivo símile aí, também por uso dessas medicações. Ótimo. E essa resposta que o doutor deu tem a ver com a pergunta que chegou aqui, ó. Existe alguma relação com medicamentos e a depressão? O idoso que toma remédio demais ao longo dos anos pode deprimir ou tem mais chance? Obrigado. Sem dúvidas. A gente fala, a pessoa tem que ser medicada para aquilo que ela precisa, mas ela não pode ser medicalizada. Tem medicamentos que aumentam a apatia, ou que diminuem a força muscular, que podem dificultar a concentração. Então, vários sintomas que lembram a depressão podem ser, e tem alguns até específicos que podem aumentar o risco de depressão. Uma pessoa que está tratando um tipo de arritmia ou um quadro de pressão alta, pode ser que tenha que modificar os medicamentos que são utilizados. Então, é muito importante ter essa conversa com os médicos e entre os médicos também, para um conseguir ajudar o outro paciente a ficar bem assistido. Ótimo, perfeito. Para a gente encerrar, doutores, como que entra a família desse idoso com nesse assunto, né, de depressão na terceira idade? A família deve realmente ser o suporte? Deve buscar ajuda? A família deve estar o mais presente possível. O suporte vai depender de quanto aquela pessoa precisa de suporte. Para a gente respeitar a autonomia da pessoa, até onde ela pode ter autonomia, é fundamental. Então a pessoa vai se sentindo muito sentimento de inutilidade, de pouca valia, isso também é um fator de risco. Então a gente respeitar a autonomia e dar o suporte sempre que necessário, estar presente, escutar, ter o cuidado de não pensar, não, isso é como da velhice. Pode ser, mas se está na dúvida, se está um pouco além, busca essa orientação para saber se realmente não tem algo além do próprio envelhecimento normal acontecendo. Porque a gente tem declínios claros, como a gente falou, da memória, do cabelo, da pele, mas não quer dizer que a pessoa de terceira idade não deva ter vida, não deva ter prazer, não deva ter uma vida ativa. Então, tentar proporcionar à pessoa meios de continuar viva, de continuar vivendo enquanto está aqui. E da família, uma coisa que eu sempre tento conversar com os familiares é aquela história de, olha, a gente está numa investigação que é um quadro depressivo com uma possibilidade de ser prenúncio de uma doença neurodegenerativa, e o que eu não quero que você faça, o que eu não quero em hipótese nenhuma que seja a sua atitude é duvidar de que essa pessoa está doente, né? Então é muito comum, por desinformação, um familiar ficar, não, mas ela está assim porque ela não quer, eu chamo ela para sair, ela não vai. E o filho mudou, mas não tem motivo dela estar assim porque o filho mudou da cidade, não. Então, para de ficar confrontando. Isso não vai ajudar. Duvidar dos sintomas e ficar fazendo o paciente confrontar o que ele sente, isso não ajuda em absolutamente nada. O seu papel é ficar, às vezes, mais silenciado, ajudar o paciente a fazer os exames, que ele vai precisar, às vezes, de suporte para isso, né? Porque senão eu dou o pedido, daqui a pouco perdeu, eu não lembro nem que ganhou o pedido e fica sem. Então, não confronte e nem fique expondo aí dúvidas sobre aquilo que aquela pessoa está sentindo. Muito bom, perfeito. Assina embaixo e vale para os jovens também, tá? Boa! Isso aí. Bom, e encerramos assim, então, Calma Aí, dessa sexta-feira. Doutor Emerson de Paula, muito obrigada pela sua participação. A gente te encontra nas redes sociais? Sim, o @casal.neurologista. Perfeito. Doutor Rafael Frizeiro, muito obrigada também. A gente se encontra aí numa próxima edição do Calma Aí. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, sempre muito legal o programa. Até